Eu queria trazer hoje o tema dos 30 anos da Constituição Federal Brasileira. E dentro desse tema, esclarecer um posicionamento que durante muito tempo foi usado no jogo político contrário ao PT, ao Partido dos Trabalhadores. Na última sessão da Assembleia Nacional Constituinte, no final de setembro de 1988, o Partido dos Trabalhadores votou contra o texto geral da Constituição. E aí, isso está no Diário Oficial da Assembleia Nacional Constituinte. Quem quiser ter a oportunidade de olhar, é importante ler. Na página, inclusive, 57 desse Diário Oficial, há o discurso do líder da bancada, o companheiro Lula, que coloca de forma muito clara: o PT trabalhou, como vários partidos progressistas, pelas conquistas sociais que hoje estão na Constituição. Ou seja, naquele momento. Inclusive, avanços na ordem democrática, avanços na ordem social, avanços em direitos dos trabalhadores. Porém, o PT ia votar contra o texto geral, embora essa última votação para muitos era considerada simbólica, por uma questão de denunciar alguns elementos que iriam trazer problemas para a Constituição e para a sociedade brasileira no futuro. Aí, no discurso que está lá, inclusive do companheiro Lula, ele cita basicamente 3 problemas que a Constituição Federal Brasileira de 88 trazia. E apesar de, como eu já disse, toda a ressalva, colocando que era um avanço dentro do que havia, a Constituição de 67 da ditadura, o direito de greve, que foi colocado dentro da Constituição, um avanço importante, vários direitos trabalhistas, as críticas residiam basicamente em 3 pontos. Um é que haviam basicamente 200 artigos, a Constituição Federal de 88 sai com quase 200 artigos que precisavam de regulamentação. Isso faria com que vários direitos, várias conquistas, embora estivessem lá no papel, ou não fossem plenamente efetivadas ou nunca fossem efetivadas. Na área do direito constitucional brasileiro, inclusive há várias classificações sobre as normas dentro da Constituição brasileira, se elas já são plenamente eficazes, se elas têm eficácia contida. E isso rendeu muito debate porque ao longo do tempo aquele avanço que a classe trabalhadora conquistou na Constituição brasileira naquele momento, muitas vezes foi contornado ou contido na legislação, nas leis complementares, na legislação chamada infraconstitucional, a legislação inferior à Constituição. Um outro ponto que o líder Lula colocava naquele momento, naquela Assembleia, era a questão da reforma agrária. O formato como saía a reforma agrária na Constituição de 88 não iria promover, não iria ajudar a implantação de uma reforma agrária que o Brasil precisava. Isso não precisa de grandes aprofundamentos para a gente saber o quanto os problemas de concentração de terra no Brasil já existiam e que a Constituição de 88 infelizmente não foi instrumento à altura da reforma agrária que o Brasil precisava. E a gente viu ao longo dos anos posteriores os embates pela luta pela terra dos anos 90, os desafios das gestões do governo Lula e do governo Dilma de, às vezes, quando queriam avançar outros instrumentos do judiciário, inclusive travava esse processo pela interpretação da Constituição. Então, esse outro ponto era o ponto de crítica que o PT colocava sobre como a reforma agrária saía naquele texto, não saía no texto constitucional e que ia travar o avanço social e desenvolvimento econômico do país. Um terceiro ponto, colocado lá no discurso do companheiro Lula, era a questão do papel dos militares no Estado brasileiro, na democracia brasileira. Apesar de hoje os grupos ligados a Bolsonaro, os grupos ligados à extrema-direita, os grupos ligados à chamada intervenção militar, falar que só basta 10 pessoas protestar no meio da rua e o exército está autorizado a vir depor o governo, o legislativo, depor todo mundo, botar uma ditadura, apesar de vender essa mentira o tempo todo, na realidade existe um processo de intervenção militar possível dentro da Constituição,
mas é que ele é convocado por todo o processo constitucional regido envolvendo o legislativo, envolvendo o poder executivo e também envolvendo o poder judiciário. Lógico, não é conforme fala o general Vilas Boas, que falou que só basta a sociedade gritar e o exército está de prontidão, ou como qualquer outro fascista brasileiro que coloca esse debate toda vez que querem que o exército apareça nas ruas. Mas o PT protestava contra esse ponto na Constituição, essa convocação pelos poderes do Estado, o Executivo, o Legislativo, e a forma de o Exército intervir, principalmente nos instrumentos de chamado Estado de Defesa ou Estado de Sítio, porque o PT via a possibilidade que num futuro poderia ser utilizado por um legislativo conservador, autoritário, e por um poder executivo autoritário, conservador. Então, esse ponto também do papel das Forças Armadas, como estava saindo na Constituição, o papel das Forças Armadas na democracia brasileira, como estava saindo na Constituição de 88, o PT também protestava. Então, por isso que o PT, com sua bancada, ele se posicionou contra o texto geral. Embora o PT trabalhou na Assembleia Nacional Constituinte, junto com outros partidos progressistas, junto com outras lideranças progressistas, para que várias conquistas sociais aparecessem no texto. O PT, no seu Diretório Nacional, inclusive teve a orientação de assinar o texto, conforme está no discurso do ex-presidente Lula, que naquela época era o deputado federal, líder da bancada. Então, era esse ponto que eu queria colocar, né, sobre os 30 anos, dentro dos 30 anos da Constituição brasileira. Em outros momentos a gente vai colocar outros aspectos, outros detalhes sobre a nossa Constituição Federal. Ok?